Então, nesta noite, o tema da minha mensagem é viva mais leve, viva melhor. Mateus 18, do 1 ao 5, nós acabamos de ler o texto. E eu quero começar dizendo uma frase ao teu coração. A vida não é fácil, mas se você escolher complicar menos, ela se tornará mais leve e mais feliz. A vida nunca será fácil no mundo, mas se eu e você decidirmos complicar menos a nossa vida, ela com certeza se tornará mais leve e mais feliz. Nós vamos pensar aqui hoje sobre a proposta de Jesus para os seus discípulos, para mim e para você. E nunca será uma proposta indecente. Todas as propostas de Jesus na nossa direção sempre serão propostas decentes, de uma decisão de mudança, de uma decisão de um novo caminho. O texto relata uma discussão entre os discípulos. Os discípulos estavam discutindo sobre posição, sobre relevância, sobre aquele que é mais importante, sobre quem é maior entre nós. Eu fico imaginando a cena, os discípulos reunidos, os 12, porque Jesus vinha falando em capítulos anteriores de Mateus, que já estava no fim da sua jornada, que ele iria partir para os céus, que ele iria viver o Calvário, que ele iria ser sacrificado na cruz. Então a realidade dos discípulos era, quando Jesus não estiver mais aqui, quem vai liderar esse grupo? Quem vai conduzir agora? Porque ele não vai estar mais aqui alguns dias. E como nós vamos agora conduzir a nossa vida? Quem vai liderar? Aí a discussão era, quem é o mais importante aqui entre nós? Quem é o maior entre nós que vai tomar a frente, vai tomar o lugar do mestre? Pedro possivelmente deve ter dito, eu vou porque eu sou mais ousado. João disse, não senhor, quem eu que vou porque eu deito a minha cabeça no colo do mestre. E aí os outros, não, quem vai sou eu. Então vamos fazer o seguinte, para não ficar esse debate aqui sem um consenso, vamos até o mestre perguntar a ele, quem é o maior entre nós? Então chegam-se até Jesus e faz esse nível de pergunta. Mestre, nós queremos se perguntar algo. Jesus disse, o que vocês querem? Nós queremos saber dentre nós quem é o maior. Uau! Jesus olha para eles e diz assim, vocês não estão entendendo a minha missão. Como vocês têm coragem de fazer uma pergunta como essa? Jesus diz, no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, quem quer ser maior tem que ser o menor. Quem quer ser servido tem que servir primeiro. Imagino eu que aquela cena fez com que eles desejassem ter um buraco para colocar a cabeça, de tanta vergonha com o nível de pergunta que eles fizeram. Mas, pais-me, essa pergunta veio dos discípulos de Jesus. Veio daqueles que conviveram com Jesus durante 3 anos, aprendendo, vendo milagre, ouvindo do mestre. Qual era a missão de estar na terra? A discussão entre eles, querido, era sobre posição. E aí, mas Jesus ensina ali sobre o que realmente era importante para eles e para nós. Jesus diz, quem for o menor, este será o maior. Quem tiver coração para servir e amar a Deus, esse será maior no reino. O reino não funciona como o mundo funciona. Jesus estava ensinando, querido, que o olhar do Senhor é sempre um olhar de uma relevância maior e diferente do mundo. Porque parecer importantes aos olhos do mundo pode não ser tão relevante aos olhos de Deus. Quantas pessoas não buscam posição, não buscam cargos, não buscam parecer ser relevante para o mundo, principalmente numa geração como essa, em que as redes sociais estão aí, em que o Instagram, Facebook, WhatsApp. Quantas pessoas não acham que são relevantes para o mundo por ter milhões de seguidores, por ser alguém conhecido na mídia, mas aos olhos de Deus pode não ser relevante. É isso que nós precisamos entender e que Jesus ensinou naquele dia. Aquele que escolhe amar e servir pessoas de todo o seu coração, esses sempre serão maiores no reino. Esse aos olhos de Deus sempre terão mais relevância. Esse aos olhos do Senhor sempre será a paixão do coração do Pai. Amar a Deus, servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amar pessoas, servir pessoas, vai tocar no coração do Senhor. Sabe, queridos, olha, os discípulos de Jesus não entenderam quando Jesus já tinha falado capítulos antes, no mesmo livro de Mateus. Jesus diz, ei, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e eu sou humilde de coração. E assim vocês encontrarão descanso para vossas almas.
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os discípulos ouviram Jesus falar isso. Os discípulos viram quantas pessoas não chegaram até Jesus cansadas, sobrecarregadas, que o mundo coloca esse jugo, e saíram da presença de Jesus com um jugo suave e leve. Mas aquele dia os discípulos fizeram uma pergunta que não estava contextualizando com o momento. E aí Jesus vem com esse ensinamento, querido. Sabe que Jesus, ele consegue arrancar de nós esse jugo que o mundo coloca. O mundo coloca esse jugo sobre nossas costas. Um jugo de condenação, um jugo de uma cobrança que você tem que ter um padrão, tem que viver numa regra. O jugo que se você fugir um pouco, você é condenado. Um jugo que acaba matando as pessoas. O mundo está aí para colocar esse jugo sobre as costas, sobre os ombros das pessoas, e que tem levado esse jugo sofrido. Mas Jesus diz: ei, eu posso mudar esse jugo sobre você. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa palavra jugo, ela faz menção a uma peça em que une dois animais para se levar uma carroça. É aquela madeira que se coloca sobre dois animais, que une os dois para que se leve o peso e a carga. O jugo é exatamente aquela peça de madeira que não é leve. Não é leve sobre as costas do animal, e ainda vem a sobrecarga, que a qual o jugo ele foi feito para levar. Então Jesus estava dizendo: ei, o meu jugo, ele é leve. Jesus estava dizendo: é possível sim, ainda que uma peça ela seja pesada, eu faça ela se tornar leve sobre você. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus diz esse princípio espiritual, essa realidade espiritual, pode algo que é pesado, chamado jugo, se tornar leve? Sim, quando aquele que é leve, chamado Jesus, ele se torna um peso de glória na nossa vida. Ele consegue arrancar de nós toda a condenação, toda a acusação, toda a exigência que o mundo tem sobre nós, e consegue fazer da nossa vida uma vida mais leve nesta jornada. Você quer viver mais leve, mais feliz? Você precisa entregar o jugo que o mundo coloca sobre você e receber o jugo que é leve e suave de Jesus sobre você. Você entende isso? Os discípulos, queridos, não entenderam a missão pela qual deveriam viver. Estavam brigando ali por posição, querido, por algo que Jesus não estava nem dando valor. Quantas pessoas não brigam por coisas que o Senhor nem dá valor? Quantas pessoas não matam, não degrinem, não falam de pessoas por coisas que o Senhor nem dá valor? Quantas pessoas desconsideram família, desconsideram amigos, desconsideram pessoas que um dia serviram a você por coisas que o Senhor nem dá valor? Naquele dia os discípulos estavam brigando ali por algo que Jesus não estava valorizando, que era posição e razão. E sabe, nós não somos diferentes. Nós brigamos por coisas pequenas, achando, queridos, que são grandes na importância. Nós não somos diferentes e precisamos hoje reconhecer isso, que a gente briga por coisas pequenas, a gente faz questão por coisas pequenas, a gente torna a nossa vida tão complicada por coisas pequenas, a gente faz a nossa jornada ser tão difícil por coisas pequenas, e quando a gente vai analisar, puxa, Jesus, nem o Senhor dá valor a isso. Será que Jesus dá valor à posição, dá valor a cargo, dá valor a bens materiais? Será que Jesus dá valor à roupa, dá valor à comida? A gente briga por comida, a gente briga por roupa, a gente briga por coisas materiais que um dia existe e outro não existe. Faz sentido para você? Os discípulos estavam brigando por algo que Jesus não estava valorizando. Eles queriam saber quem era o mais importante, quem era o maior, quem iria liderar quando Jesus não estivesse mais ali. Aprenda, queridos, aprenda algo. Viver mais leve é viver de forma que agrada a Deus. Você quer ter uma vida mais leve nesse mundo? É você decidir viver para agradar a Deus. É você decidir usar a sua vida para alegrar o coração do Senhor. É simples assim. Amém? É simples assim. O que Jesus estava ensinando aos discípulos: não vivam para dificultar as coisas,
vivam para facilitar a sua jornada. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos ser como crianças. Uau! Jesus, ele dá uma lição ali, a vida dos discípulos, ele pega uma criança que estava ali, chama e coloca no centro e diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês precisam se converter e tornar o coração de vocês como um coração dessa criança. Se não for assim, vocês não conseguirão entrar no reino de Deus. Uau! Que lição Jesus nos dá hoje também nesse texto. Porque entenda que ele não estava falando sobre criancice. Ele não estava dizendo aos discípulos: vocês têm que agir como uma criança. Ele diz: vocês têm que usar uma criança como referência. Não é sobre criancice, não é sobre ser criança crescida, como existe muitos hoje. Mas é termos um coração como de uma criança. É nos convertermos a nossa mente e o nosso coração. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo aqui? Me ajude aí em nome de Jesus. Ali, queridos, os discípulos estavam preocupados sobre ser grande, mas Jesus dizendo é sobre ser simples. Uau! Preste atenção, porque você não pode mudar a prioridade do seu coração. Os discípulos estavam brigando por quem era maior. Nós queremos ser grande. E Jesus dizendo: vocês precisam querer ser simples. Evangelho é simplicidade. Reino de Deus é simples. Viver Jesus nessa geração é simples. Mas a gente aqui complica demais. A gente aqui gosta de complicar as coisas. Ser igreja, querido, nessa geração é simples, mas a gente gosta de complicar. Viver em família é simples, mas a gente gosta de complicar as coisas. Amém? Você está comigo, não? Não é assim? Nós somos diferentes. O que nós precisamos é ouvir a palavra que Jesus disse aos discípulos ali, ele falando para mim, para você hoje: ei, se você não decidir converter a sua mente e tornar o seu coração como o coração de uma criança, você não experimenta das coisas do reino de Deus. Quantos de nós não somos roubados porque a gente faz com que o nosso coração seja endurecido, a nossa mente seja bloqueada para as coisas que o Senhor quer nos ensinar. Mas entenda, olha, alguns ensinamentos Jesus quer falar aqui quando ele traz aquela criança para o meio. Quando ele traz aquela criança para o meio, está ensinando aos discípulos algo precioso que nós precisamos aprender. E a primeira coisa é, nós precisamos entender as coisas como uma criança entende. Volto a dizer, não é sobre fazer criancice, mas é a gente ter uma referência que Jesus falou. E entender as coisas como uma criança. Os discípulos não estavam entendendo a missão de Jesus. E como tem gente hoje que complica tudo por não entender as coisas. Não entende o chamado de Jesus, não entende a forma de Jesus trabalhar, não entende como Jesus age na sua vida e sobre a sua casa e complica demais. Naquele dia Jesus estava dizendo: vocês olham para essa criança, vocês querem uma referência, é só olhar para uma criança. Então, como a criança entende as coisas? É assim que vocês precisam entender as coisas do reino. Quantas coisas estamos fazendo sem agradar ao Senhor? Mas fazemos, sabe por quê, queridos? Porque nos agrada, porque faz bem para nós, porque a gente acha que é o certo, porque a gente quer fazer assim, e a gente faz às vezes sem nem entender, mas a gente faz porque alimenta o nosso ego, porque gera prazer, gera bem-estar para mim, porque eu consegui fazer, mas às vezes a gente nem sabe se o Senhor queria que a gente fizesse aquilo. Às vezes a gente nem sabe se era vontade de Deus a gente fazer aquilo ali. E a gente quer fazer, sabe? Porque o nosso coração talvez não é como um coração de uma criança. E achamos que é bom, achamos que é certo, achamos que temos razão. Normalmente, queridos, nós olhamos apenas para nós, apenas para o nosso umbigo. Aqueles discípulos estavam olhando para si. Estavam esquecendo que Jesus falou: o reino de Deus não é sobre si, é sobre a missão, não é sobre você, é sobre pessoas, não é sobre a sua vida, é sobre muitas vidas que o Senhor vai usar você para alcançar.
Sabe, a gente às vezes, querido, a gente só olha para nós, a gente só vive o nosso conforto, nosso agitismo, e Jesus dizendo, não é assim, olha para uma criança, como a criança entende as coisas. Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, precisa ser o último, quem quiser ser servido, precisa servir. Ele sempre nos fará quebrar o nosso orgulho e vivermos de forma humildes. Uau! Queridos, dificilmente você vai ver uma criança orgulhosa. Você não vê criança orgulhosa. É uma coisa assim, fora do comum você vê uma criança com orgulho, porque não faz parte da essência dela. E Jesus estava dizendo isso aos discípulos. Enquanto vocês estão pensando só em si, vocês precisam ter um coração como o de uma criança. Vocês precisam quebrar o orgulho, sabe, queridos? Olha, algo que gera peso na nossa vida é o que nós chamamos de orgulho. Orgulho deixa a nossa vida tão difícil. Orgulho deixa a jornada mais pesada, nós sofremos. Orgulho, querido, nos faz pensar que somos melhores do que outras pessoas. Aí você pode até dizer, mas eu não sou orgulhoso não, pastor. Mas todas as vezes que você acha que o outro não é merecedor de algo, mas você sim, você está enalando sinais de orgulho sobre você. Porque você está se colocando numa posição melhor, numa posição maior, você está colocando você com mais evidência, eu posso, eu mereço, mas essa pessoa não. O que os discípulos estavam fazendo? Exatamente isso. E Jesus dizendo, não é sobre orgulho, é sobre humildade. Orgulho, querido, nos faz pensar que somos melhores, somos maiores. Orgulho não se submete a Deus nem às coisas de Deus. Por quê? Porque alguém que está com orgulho acha que seu próprio caminho sempre será melhor. Suas próprias decisões sempre serão melhores. E a Bíblia diz que o orgulho do homem vai humilhá-lo um dia. Mas o homem que é de espírito humilde, Deus um dia vai honrá-lo. Deus um dia honra essa pessoa. Porque o próprio Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Então, não tenha dúvida que se você quebra o teu orgulho e você vive a humildade no Senhor Jesus, um dia Ele vai te honrar. Um dia Ele vai colocar a mão sobre você para que você possa ser mais abençoado ainda. Você crê nisso? Então o orgulho nos atrapalha de entender as coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque o orgulho nos faz enxergar o que não existe. Normalmente alguém que está de posse do orgulho, ele enxerga coisas onde não existem coisas. Então ele cria briga com pessoas. Às vezes as coisas nem existem, mas ele cria para ter contenda. Ele cria para ter razão, para achar que a voz dele é a voz ativa. Então é muito difícil o orgulho, porque o orgulho nos faz ser roubados do entendimento genuíno. É por isso que Jesus diz, vocês precisam entender como uma criança entende. E para vencer o orgulho nós precisamos ser como uma criança. E isso fará a nossa vida ser uma vida mais leve. A criança, querido, possui simplicidade e humildade. Criança não gosta de coisa complicada. Criança gosta de coisa simples. É assim, eu tenho 3 em casa, eu sei lidar. Quando a gente vai começar, eu digo assim, olha, vamos brincar hoje. Pronto, eles chegam, correm e tal. Qual é a brincadeira, papai? E se eu trouxer algo complicado, eu sei que eles logo vão se afastar e vão fazer outra coisa. Mas se eu disser, a brincadeira hoje vai ser aqui, uma coisa tão simples, a gente constrói. Criança é assim, é simples. Amém ou não? Vocês estão me entendendo? Criança pega uma caixa de papelão e ela faz uma casinha, ela cria um ambiente, ela começa a brincar na simplicidade. A gente não. A gente tem que ser a coisa. Se não for, eu não vou, eu não faço. Um dia eu e você fomos crianças. Mas talvez a jornada da vida, sabe, as coisas que a gente viveu na vida não foram fáceis. E isso acaba roubando o nosso coração de criança. E a gente passa a ter malícia que criança não tem. A gente passa a ter um olhar diferente que a criança não tem. A gente passa a ter orgulho que a criança não tem. A gente passa a ter uma cabeça dura que a criança não tem. A gente passa a ser egoísta que a criança não é. A gente passa a ser uma outra pessoa que a gente não foi.
E Jesus dizendo, vocês precisam voltar à essência. Precisa voltar a desejar ter um coração como o de uma criança. Deixa eu te perguntar, o que você tem complicado na sua vida? O que você tem complicado na sua jornada? Viver de forma simples não quer dizer de viver de qualquer jeito, mas viver para agradar ao Senhor. Amém? Então nós precisamos buscar entender as coisas como uma criança entende. Segundo, queridos, é acreditar como uma criança acredita. Sabe, por mais que Jesus explicasse as necessidades da sua partida para os discípulos, eles estavam incrédulos a essas coisas. Porque o nosso coração experimentado com a vida, às vezes compromete a nossa fé em Jesus. E a gente vai deixando a fé de lado e vai começando a acreditar mais na nossa razão, nas nossas experiências. Eu já sei fazer. Eu tenho 20 anos na área, eu sei fazer. Eu já tive experiência nessa área, eu sei fazer. A gente vai deixando a fé de lado e vai começando a viver só pelas nossas experiências, pelas nossas razões. E a gente vai deixando de acreditar nas coisas simples do Senhor, que o Senhor fala conosco. Mas nunca deixe de entender que a fé nos fará olhar o lado bom das coisas. A fé nos faz olhar o lado bom das coisas, enquanto a incredulidade nos faz olhar o lado ruim das coisas. Eu não sei como está o teu olhar hoje, se você olha mais as coisas ruins do que as coisas boas. Mas se você olha mais para as coisas ruins, é um sinal de que a tua fé talvez está esfriando. Mas se você só olha e vê coisa boa, é sinal de que a tua fé está bem alimentada no Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. Uma criança acredita na palavra. Criança é assim, se você disser algo a ela, ela vai acreditar naquilo que você falou. Até o fim ela acredita. É assim ou não? Mas eu e você, querido, se a gente não vê sinais, se a gente não vê o céu aberto, se a gente não vê a coisa, a gente fica sempre com uma interrogação. A gente fica sempre na dúvida. A gente fica sempre desacreditando. Deus falando, mas a gente fica, eu não sei se é assim mesmo não. Deus fala com você através da palavra, mas você fica ainda duvidoso, incrédulo, com a interrogação. Por quê? Porque a gente acaba deixando de ter um coração como o de uma criança. Criança é uma coisa linda. Ela acredita, ela de forma simples acredita. A criança não precisa de muita coisa para acreditar. A criança não precisa de muitos argumentos. Ela acredita, sabe? Quando meus meninos começaram a ter um entendimento que eu vou no shopping, a minha mais velha, eu disse, olha pai, preste atenção o que é a fé. Quando você chega na porta do shopping, né, tem aquele automático. Aí eu disse, eu vou dizer, essa porta vai se abrir. Abra a porta. Aí a porta abriu, ela olhou para mim e disse, uau, pai. Você vê o poder da fé? E ela acreditou. Acreditou. Depois é que eu sentei com ela e expliquei, está vendo aquilo ali? Aquilo é um sensor que quando você se aproxima, a porta abre. Mas a criança é assim, não precisa de muita coisa para acreditar no que é dito. Mas a gente acaba que a gente endurece o coração e se não tiver provas, a gente não acredita. Quantas coisas você talvez não esteja perdendo em relação ao reino, em relação às bênçãos de Deus na sua vida, porque você não está acreditando. Você sabe que a única coisa que limitou Jesus de fazer milagre foi a incredulidade do povo. Quando ele esteve em Nazaré, a Bíblia registra aqui, Jesus não pôde fazer muitos milagres porque o povo era incrédulo, não acreditava em Jesus. Sabe por quê? Por causa da aproximação. Ele diz, os próprios da sua casa, os próprios profetas não são honrados na sua casa. Sabe por quê? Porque as pessoas não acreditam. Não deixe o seu coração e a sua mente ser visitado por incertezas, dúvidas, interrogações, incredulidade. Isso vai bloquear os milagres de Jesus na sua direção. Volte-se para a simplicidade da palavra, que Deus fala com você. Deus fala de forma simples, querido. Deus fala na simplicidade, mas a gente quer, pastor, me explique o que é o cavalo branco de Apocalipse.
Eu quero entender a besta que o livro fala. Eu quero entender, pastor, a segunda vinda de Jesus. Porque se eu não entender, a gente quer complicar, querido. Quando Jesus está dizendo, ei, menino, você quer entender? Vem, me segue, obedece e você será transformado. É simples. É simples. Mas eu quero saber aquele animal das 4 cabeças, o que é e... A gente aqui complica demais. Amém? Você está me entendendo ou não? Não estou dizendo que você não tenha que aprender a Bíblia. Você tem que aprender. Mas não complica a tua jornada. Essa igreja não fala da segunda vinda de Jesus. Eu não vou ficar aqui não. Eu quero saber se essa igreja é milenal, é preliminar, ou ela é... Meu irmão, não complica. Eu quero saber se ela é arminiana ou se ela não complica, meu irmão. Evangelho é simples. Amém? Se você não entendeu a primeira vinda de Jesus, para que você quer saber da segunda? Só participará da segunda vinda de Cristo quem realmente vive a primeira vinda. Jesus já veio, já está aqui, já entrou no nosso coração, já pagou um preço naquela cruz. Então é sobre essa vinda que eu e você precisamos buscar viver. Não precisamos complicar a jornada aqui. A gente precisa simplificar a nossa vida. Amém? Os discípulos estavam querendo complicar, Jesus simplificar. Às vezes, queridos, a jornada da vida nos fará deixar de lado a simplicidade. E a gente começa a ser muito exigente das coisas. A gente começa a exigir demais, porque se não tiver frio, eu não vou. Se tiver calor, eu fico em casa. Se não tiver cadeira, eu não vou. E se o culto fosse todo mundo em pé aqui? Às vezes a nossa simplicidade vai ficando de lado e a gente vai exigindo tanta coisa, sabe, querido? E Jesus olhando dizendo assim, não se preocupa com essas coisas, eu não dou valor a essas coisas. Se tem música, não tem música, se tem cadeira, não tem cadeira. O mais importante é ter a palavra, porque a palavra é que transforma e é que muda. Mas a gente vai desejando tantas outras coisas e esquecendo do mais simples. Esquecendo de viver o mais simples. Se volte à simplicidade da palavra. Deus, ele continua ainda falando com você. Amém? Deus continua falando com você na simplicidade. É na simplicidade que Deus fala conosco. E a gente precisa acreditar como uma criança acredita, na simplicidade. Se eu disser ao meu filho, aos meus 3 filhos, eles vão acreditar. Vão acreditar. Porque há simplicidade no coração deles. E nós somos desafiados para um tempo como esse, a gente voltar o nosso coração para o Senhor como um coração de uma criança. Olharmos para Jesus como uma criança olha para o seu pai. Usar a simplicidade para ouvir Jesus falar conosco e a gente acreditar no que Ele está falando. Meu pai falou, é verdade, vai acontecer. As pessoas vão dizer, isso é conversa, isso é balela, está perdendo tempo aí, deixa disso, vai viver a tua vida, vai se divertir, menino, vai para a balada. E Jesus dizendo, ei, a melhor vida é essa, só há essa vida. Você não pode viver de acordo com o mundo, viva os princípios do Senhor. Você precisa acreditar no que o seu pai diz e não no que o mundo fala para você. Mas o nosso coração, ele vai alimentando sentimentos que são tóxicos. Então, cuidado para que teu coração não limite as coisas de Deus na sua direção. Olha, queridos, quantas pessoas olham para o outro, quantos não olham para o outro como elas se veem? Quantos não olham para o próximo como elas se veem? Sabe, quando ela desacredita das pessoas, ela acha que ninguém acredita dela também. Quando uma pessoa é envolvida na mentira, ela acha que todo mundo mente também. Quando alguém está envolvido em algo que não agrada a Deus, acha que todo mundo está envolvido também. Mas isso não é saudável para você. Você precisa guardar o teu coração. Você precisa tirar os sentimentos que são tóxicos do seu coração. Porque, escute,
Criança não é assim. Criança se relaciona bem com todas as outras crianças. Com qualquer pessoa, a criança se relaciona bem. Amém? Então ela não se preocupa com o interesse, mas com alegria. Ela não se preocupa com o que a outra criança tem para dar a ela. Ela se preocupa com a diversão, a alegria do relacionamento. Não quer saber o que a outra é, mas se ela quer se relacionar com ela. Criança é assim. Criança, querido, você não vê picuinhas com criança. Você já viu a criança com picuinha? Já viu a criança com disse-me-disse? Já viu a criança com mimimi? Você não vê. Mas a gente, ei, você, é cheio de picuinha, é cheio de mimimi, disse-me-disse. E Jesus querendo tratar com o nosso coração, dizendo, olha para o coração de uma criança, você precisa acreditar como uma criança acredita. E assim você vai viver mais leve, em nome de Jesus. Amém? Terceiro e último, olha, perdoe como uma criança perdoa. Perdoe como uma criança perdoa. Naquele dia Jesus disse, aquele que se humilhar como essa criança, este será maior no reino. Jesus disse, vocês querem ser maior? Vocês estão perguntando quem é um grande, quem é o maior? Olha aqui, é como se vocês serão maiores no reino, quando vocês tiverem a humildade que uma criança tem. Quando vocês aprenderem a perdoar como uma criança perdoa. Criança não guarda rancor, querido. Criança é assim, você disciplina ela agora, você até bate no seu filho, disciplinando. Mas se você no mesmo instante chamar e beijar, ela está te amando, te abraçando, celebrando a sua vida. Porque criança é assim. Amém ou não? Amém. Não é assim ou não? Criança é assim. Você não vê a criança briga ali por um brinquedo, por uma coisa e tal. Naquela mesma hora, daqui a pouco eles estão brincando juntos, se abraçando, celebrando, vivendo. Sorrindo e se alegrando. Criança, querido, não guarda ressentimentos, rancor, não guarda mágoa. Não guarda mágoa. Uma criança perdoa rápido. Elas têm a simplicidade para viver bem com todas as pessoas. Mas nós, será que somos assim? Nós não. Sabe como a gente é? A gente é assim, começa com a chateação. Me chateei. Me chateei com o pastor. Me chateei com a irmã. Me chateei com o meu marido, pastor. Começa com a chateação e você não cuida. Porque a criança resolve logo, mas a gente não, a gente vai guardando aquilo ali. Começa chateado, daqui a pouco você está magoado. Aí você já está magoado com a pessoa. Depois da magoado, você está rancoroso agora. Aí você já é alguém rancoroso. Sabe alguém rancoroso? É difícil, torna a vida mais difícil. Aí daqui a pouco não é mais rancoroso, agora você está odiando a pessoa. E depois de odiar, você morreu. Porque o ódio vai te levar a você morrer espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Nós somos assim, a gente não quer resolver. A gente prefere se esconder. Então a gente se chateia, a gente se magoa, a gente fica rancoroso, a gente odeia e daqui a pouco a gente morre. Mas criança você não vê passar por isso, porque quando a criança se chateia, no mesmo instante ela quer resolver, ela quer perdoar, ela quer resolver a situação para ela estar bem, alegre, vivendo, celebrando. Quantas pessoas não estão morrendo, queridos, por não conhecer a mensagem genuína de Jesus? Não sabem perdoar. A mensagem mais linda de Jesus é: perdoem uns aos outros. Perdoem. Eu vou perdoar meu amigo. Não, Jesus está dizendo: perdoe a quem te perseguem. Perdoe aqueles que falam mal de você. Perdoe aqueles que te fizeram algo. Por quê? Porque perdão não tem a ver só com a outra pessoa. Perdão tem muito mais a ver comigo e com você. Porque a gente não quer perdoar o outro achando que você está fazendo um benefício para o outro. Você está fazendo para você mesmo. Você está fazendo para você mesmo.
Mágoa é um veneno que nós tomamos. E achando que vai matar o outro, não, você está se matando. Então a gente precisa ter um coração como o de uma criança. Se preciso for, perdoe rápido, perdoe ligeiro, para que isso não gere algo pior dentro de você. Jesus ensinou isso, ame aos seus inimigos. Uau! Na Bíblia, querida, a palavra perdão quer dizer abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão de uma dívida, de um pagamento de uma dívida. Perdão é isso. É você achar que a outra pessoa te deve porque ela te fez mal, ela te feriu, ela te fez algo de ruim. Aí você diz, essa pessoa está me devendo, enquanto ela não me pagar, eu não vou me sossegar, não vou ficar bem, eu só vou ficar bem quando eu ver ela pagar o preço. Quem está morrendo é você e não a outra pessoa. Naturalmente, quando você olha para outra pessoa, a pessoa está vivendo lá, a sua vida está seguindo, vivendo bem, e você aqui magoado, você chateado, e Jesus dizendo, você tem que ter um coração como de uma criança. Olha para uma criança, a criança perdoa rápido, então você tem que perdoar também. Perdoar, rasgar dívida. É você dizer, segue o teu caminho, eu quero viver mais leve nessa geração. Eu quero viver mais leve e viver melhor. Perdão tem mais a ver com você, então decida viver mais leve hoje. Amém? Jesus contou certa vez a história do cobrador cruel, a qual o Senhor tinha uma dívida com o Senhor o perdoou. Mas quando ele dá as costas e encontra com alguém que estava devendo a ele, essa pessoa não perdoa. E Jesus dizendo para mim, para vocês, se eu perdoei você, o mínimo que você tem que fazer é perdoar as pessoas. Nós precisamos, queridos, se queremos viver o reino de Deus, nós precisamos ter um coração como de uma criança. E sabermos entender as coisas como uma criança entende. Amém? Acreditar na palavra como uma criança acredita. E perdoar as pessoas como uma criança perdoa. E a sua vida será mais leve. E você viverá melhor no Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Em nome de Jesus.